Vamos lá? Vamos começar aí a última parte de aplicações de derivada, né? Eu já falei sobre reta tangente e reta normal, falei sobre cinemática, né? Quer dizer que a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Falei sobre L'Hopital, que é uma aplicação de derivada para calcular limite. Falei de máximos e mínimos e falei de taxas relacionadas. Então a gente já varreu essas 5 modalidades aí de aplicações das derivadas. A última aplicação de derivada que eu quero falar é a maior, né? Por isso é que eu deixei por último, como que a gente usa as derivadas para estudar gráficos. E aí, na verdade, a gente vai até usar outras coisas também, né? A gente vai não só pensar agora em derivadas, como também depois vai juntar algumas análises de limites. Não sei, com limites e derivadas, a gente vai conseguir estudar bem os gráficos. E é um tipo de questão que cai bastante. Antigamente, na época que a prova da escola naval era discursiva, caía a questão do tipo construa o gráfico do zero. Você te dava uma função não trivial, né? Não dava obviamente uma parábola ou um seno, dava uma função que misturava um monte de coisa, uma função feia, e pedia para você construir o gráfico do zero. Você vê que construir um gráfico de uma função partindo da expressão dela, assim, do zero, é um processo grande, tem vários passos que tem que seguir até montar tudo. Você tem que analisar limite, tem que analisar a primeira derivada, a segunda derivada e tal. Isso obviamente não cai mais, porque nem na EFOL nem na Escola Naval você tem provas discursivas. Mas cai muito questão do tipo, qual das opções pode representar o gráfico da função tal. Isso facilita a sua vida, né? O fato de você ter opções facilita a sua vida porque você não precisa construir o gráfico do zero. Você pode ir eliminando, normalmente o processo para você resolver uma questão dessa, você vai eliminando os absurdos até que você fica na dúvida lá entre duas opções, e aí você precisa entender bem aqui a matéria, porque quando você chegou lá no final, eu estou em dúvida entre a letra A e a letra C. Para você conseguir tirar a dúvida entre a letra A e a letra C sem ter que construir o gráfico todo do zero, você precisa olhar para os dois gráficos e entender qual é a diferença entre eles. Então, de repente, a diferença entre eles pode estar na primeira derivada. Se for a primeira derivada, você vai buscar na função dada, no enunciado, o estudo da primeira derivada. Aí você vai conseguir, a partir do estudo da primeira derivada, você vai conseguir ver o que é coerente a letra A ou se é a letra C. De repente você vai olhar os dois gráficos e vai ver que a diferença entre eles está na segunda derivada. Então você vai ter que derivar a função duas vezes e analisar isso para tirar a dúvida entre A e C. Mas assim, de qualquer forma, você, mesmo uma questão que seja objetiva, que fale de gráficos, você precisa conhecer bem a matéria para conseguir, inclusive, fazer sem gastar uma hora para fazer a questão. Se você conhece bem a matéria, você vai conseguir olhar para dois gráficos, vai conseguir identificar o que tem de diferente entre eles e vai, a partir do conhecimento que você tem do conteúdo, você vai conseguir buscar o lugar certo, né? A ferramenta certa para tirar a dúvida. E aí tudo começa com isso aqui, ó. A gente vai estudar o papel da primeira derivada, vai estudar o papel da segunda derivada. E também uma outra coisa que é muito comum nessa parte aqui do estudo de gráficos é que a gente vai ver que tem a parte de conta, obviamente, fazer conta, derivar e tal, brutalidade de conta, mas tem muita coisa que é conceito teórico. Então aqui também há um grande espaço para as questões de verdadeiro ou falso. Então tem muita questão que cai em concurso da Escola Naval ou da EFON de verdadeiro ou falso, justamente brincando com primeira derivada, segunda derivada ou outras coisas. Então, muita atenção, é um tópico que tem tanto a parte conceitual lá, teórica, para você saber e ficar atento às pegadinhas, como também tem a parte da brutalidade de fazer conta. Então, qual é o primeiro tópico que eu vou ver? Qual é o papel da primeira derivada? Então, o que o sinal, mais precisamente, o que o sinal da primeira derivada fornece para a gente no gráfico? Você derivou a função aqui, né? Tem essa função, eu derivo e substituo o x por x1, ou seja,
calculo f' de x1. O que o sinal dessa derivada aí nesse ponto significa? Ou como que eu diferencio, por exemplo, repara que nesse ponto aqui, a função está num pedaço que ela está subindo. Já nesse ponto x2, ela está num pedaço que ela está descendo. O que diferencia, né? Como é que eu consigo analisar função crescente e função decrescente a partir da derivada? O que a derivada ajuda nisso? Ajuda no seguinte. Então, primeiro, suponha que o f' de x exista num determinado intervalo AB. Então, estou considerando aqui um determinado intervalo que eu vou chamar aqui de A até B. Eu fiz um recorte da função aí e dentro desse intervalo aí AB, a derivada existe. Então não tem nenhum problema ali da derivada de quebra, não tem nenhum problema na função ali de quebra de continuidade e eu estou dentro de um intervalo, né? Então não tem buraco, não tem quebra de continuidade, não tem bico na função. Nesse intervalo, de A até B, a função aí está bem comportada. Então eu posso dizer o seguinte: se para um x qualquer, né, nesse intervalo, isso aqui supondo x pertencente ao intervalo de AB, de A até B. Se para um x nesse intervalo a derivada for maior que zero, a gente vai poder dizer que naquele x a função é crescente. E se a derivada for menor que zero, vou poder dizer que naquele x a função é decrescente. Porque veja, nesse ponto, como a função está subindo, se eu for imaginar a reta tangente ali a essa função nesse ponto x1, obviamente, como a função está subindo, a reta tangente também vai estar subindo. E daí que a reta tangente vai estar subindo? E daí que a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta tangente é justamente a derivada. E coeficiente angular de reta que sobe é maior que zero. Logo, nesse ponto aqui, a derivada f' de x1 tem que ser maior que zero. Então a derivada maior que zero, num determinado ponto, significa que naquela região, naquele ponto ali, a função está subindo. E se for menor que zero, quer dizer que a função está descendo. Porque aqui nesse ponto em que a função desce, a reta tangente também vai descer. E aí automaticamente o coeficiente angular dessa reta, que é a derivada, é negativo. Então eu já sei que, sinal de derivada me indica função subindo ou descendo. Isso é uma coisa bem importante. Sinal da derivada me indica função subindo ou função descendo. E aí uma pergunta que você pode fazer, que isso dá bastante pano para a mão, é o seguinte: e num determinado ponto, x0, em que eu tenha a derivada zero? Isso até a gente já começou a brincar, né? Sem dar aqui nas questões filosóficas, a gente já brincou com derivada igual a zero. Eu já falei um pouco sobre isso. Porque repara, para esse gráfico aqui, por exemplo, nesse ponto aqui x0, se eu traço ali a reta tangente, nesse ponto aqui, nesse ponto a reta tangente é horizontal. Reta tangente horizontal quer dizer que para esse cara aqui, f' de x0 é zero. Então, derivada zero é uma coisa que a gente já usou. A gente já fez questões de máximos e mínimos em que a gente justamente usou esse negócio. A gente fala, é o famoso deriva igual a zero. Quando a gente queria achar um ponto que maximizava um determinado negócio, a gente pegava a função, derivada igualava a zero. Mas vamos com muita calma nesse conteúdo aqui. A vida é dura, né? Você está vendo aí mais do que nunca que a vida é dura esse ano. Então, não vamos simplificar tanto ali o estudo desse negócio. Então, primeiramente, o x que zera a primeira derivada, isso tem um nome. O nome disso é chamar esse cara de ponto crítico. A primeira coisa é isso. O x, ou qualquer x, que zere a primeira derivada, a gente chama de ponto crítico. Então, as raízes
da primeira derivada, ou seja, todo mundo que zera a primeira derivada de uma função, esses caras aí a gente chama de pontos críticos. Tá. E o ponto crítico, uma interpretação para ele é esse desenho aqui, em que ele é um ponto de, ele está, nesse caso ali, o ponto mais alto da função. Então, o ponto crítico, ele pode ser máximo, mas a gente vai chamar de máximo local. Por que eu não chamo de máximo de forma genérica? Eu chamo de máximo local, porque essa função aqui, ela poderia continuar a subir, né? Vamos supor que ela continuasse a subir ali. Se ela continuasse a subir, esse ponto aqui, ele não vai ser o ponto mais alto da função. Ele é o ponto mais alto aqui nessa região, de A até B, por exemplo. Então, nessa localidade aqui, de A até B, ele é o maior ponto. Ele é o ponto de máximo. Mas ele não é o máximo que a gente chama de máximo absoluto da função. Ele é simplesmente máximo local, que a gente chama. Eu só garanto que ele é o máximo local. Eu não consigo garantir que ele é o ponto mais alto de todos. Da mesma forma, a gente viu também que se esse desenho tivesse invertido, né? Imagina que eu pego esse desenho e reflito para baixo. Aí esse ponto que está lá no topo, ele ficaria lá embaixo. Mas essa reta aqui continuaria sendo horizontal. Então, a derivada continuaria dando zero. Então, um ponto crítico também pode ser chamado de, também pode ser um mínimo local. Também já falamos e usamos isso. Quando a gente fez questões lá de máximos e mínimos, não importava se o enunciado pedia um maior valor ou menor valor. A gente derivava igual a zero nos dois casos. Que pode ser que esse cara que zera a primeira derivada signifique um máximo local e pode ser que ele signifique um mínimo local. A gente tem que, depois justamente, até uma das coisas que a gente vai ter que fazer aqui é analisar com calma para tirar a dúvida. Só que a vida é tão dura, tão dura, tão dura, que existe uma terceira opção, que eu ainda nem tinha falado antes, que se chama ponto de inflexão. Então, um ponto crítico, que é simplesmente um valor de x que zera a primeira derivada, ele pode ser uma dessas três opções. Ele pode ser um ponto de máximo local, um ponto de mínimo local e pode ser o que a gente chama de um ponto de inflexão. Então, repara que aqui tem bastante pano para manga. Então, duas coisas importantes para eu saber responder aqui. Primeiro, né, o que é isso? Ponto de inflexão. Máximo local, mínimo local, já sei. Mas o que é ponto de inflexão? Primeira boa pergunta. Segunda boa pergunta é, tá, se eu estou diante de um ponto crítico, ou seja, se eu estou diante de um cara que zerou a primeira derivada, como é que eu tiro a dúvida? Como é que eu tiro a dúvida se ele está aqui, aqui ou aqui? Vendo um cara que zera a primeira derivada de forma genérica, como é que eu descubro se ele é máximo local, mínimo local, ponto de inflexão? Isso aí são as cenas aí dos próximos vídeos. Voltamos daqui a pouco.